Então, quando a gente fala sobre esses detalhes de assimetrias que a gente tem no nosso corpo, são pequenos detalhes que, às vezes, no olho assim de uma pessoa que não tem tanto conhecimento voltado para a parte de avaliação física e tudo mais, ela não consegue identificar. Mas, com a ajuda de um profissional, né, formado na área de educação física ou um profissional formado na área de fisioterapia, a gente vai conseguir identificar todas essas diferenças que a gente tem de um lado como do outro. Lembrando que dificilmente o nosso corpo ele vai ser perfeitamente igual, tanto de um lado direito como do lado esquerdo. Sempre a gente vai achar pequenas diferenças. Mas para uma pessoa que ela tem escoliose, essas diferenças acabam se aflorando um pouco mais, tá? Como eu acabei de falar para vocês também, um dos meios que uma pessoa pode acabar achando ali, identificando que pode fazer com que ela desconfie que ela tem escoliose, é como ela tem um ombro um pouco mais alto que o outro, como eu estou fazendo aqui agora. Então, se ela, na posição que ela está ali descansada, ela começar a ter uma postura um pouco mais torta, então isso reflete na sua coluna vertebral. Isso pode ser que a sua coluna vertebral seja torta, esteja influenciando outros membros a terem uma compensação para que você consiga se manter equilibrado. Nosso corpo ele é uma máquina muito perfeita, então o nosso corpo ele gera compensações para que a gente consiga se manter no equilíbrio. E essas compensações faz com que a nossa musculatura ela comece a desenvolver mais um lado do que o outro. Tá? Então essas compensações geram essas assimetrias. E isso é como se fosse uma forma de defesa do nosso corpo, para que a gente esteja sempre em equilíbrio no caso. Tá bom? Como eu tenho um lado um pouco mais desenvolvido do que o outro, na hora que eu vou fazer um exercício de trapézio, por exemplo, esse músculo meu, por ele estar um pouco mais desenvolvido, eu vou ter muito mais força para fazer mais repetições do que esse meu trapézio que não é tão desenvolvido assim. Então, o que seria interessante uma pessoa fazer? Na hora que eu vou fazer exercício com trapézio, ao invés de fazer com uma barra, eu seguro duas anilhas e eu faço o exercício de uma forma, digamos assim, unilateral. Eu vou estar com dois pesos iguais, mas porém eu vou estar fazendo força. Eu vou estar fazendo força de uma forma um pouco mais separada. Dessa forma eu consigo desenvolver essas forças mais iguais de um membro para o outro. Cadeira extensora é uma coisa que ajuda muito uma pessoa que tem assimetrias dos membros inferiores. Então você vai fazer uma cadeira extensora, ao invés de fazer ela bilateral, com as duas pernas, você faz ela unilateral, que é uma perna de cada vez. Você tenta manter o número de repetições e você vê qual que vai ser o lado que vai fadigar primeiro. Se você perceber, meu lado direito fadiga mais do que o meu lado esquerdo, então eu percebo que o meu lado direito ele é um pouco mais fraco, ele é um pouco menos desenvolvido, então eu tenho que começar a dar estímulos nesse lado para que ele consiga se igualar com o outro e dessa forma ter uma igualdade de força muscular. Então, isso são compensações que o nosso corpo ele acaba criando e dessa maneira a gente consegue encontrar formas de melhorar essas assimetrias e o desenvolvimento esteja mais uniforme no nosso corpo. O exercício de elevação lateral para ombro, ele acaba sendo uma coisa que entrega bastante também a assimetria que a pessoa tem, né? Então, vou pegar aqui e vou ficar de frente para o espelho. Uma pessoa que ela tem assimetrias no ombro, quando ela vai fazer o exercício de elevação lateral, ela acaba deixando um lado um pouco maior que o outro, um pouco mais desenvolvido, um pouco mais, um lado mais alto, um lado um pouco mais baixo, ou ela tem dificuldade de conseguir manter o movimento mais alinhado. Tem alguns exercícios que a gente faz de mobilidade para que a gente consiga identificar isso também, que faz com que você gere dificuldades para você conseguir manter seus membros alinhados. Igual eu estou fazendo aqui, eu estou percebendo que o meu lado esquerdo ele está um pouco mais aberto do que o meu lado direito. Isso aqui é um sinal de assimetria de membro. Então, que eu tenho um ombro um pouco mais preso do que o outro, pode ser que seja por isso. São coisas que a gente tem que acabar identificando para que a gente consiga entender a forma correta de trabalhar e dessa forma a gente resolver o problema. Né? Que a gente sempre tem que tentar, com a musculação, resolver um problema. A gente não tem que mascarar o problema, porque se você mascara, lá na frente você vai ter esse problema voltando à tona e com muito mais, digamos assim, muito mais desenvolvido. Né? Então, a musculação ela serve para a gente resolver o problema. A gente identificou a assimetria, a gente vai lá e resolve. Tá? O desenvolvimento também lateral para ombro. Né? O desenvolvimento lateral para ombro também é um outro exercício que a gente consegue identificar numa pessoa que tem escoliose, que ela vai ter dificuldade de manter o alinhamento do braço. Então a gente mantém o braço aqui para a gente fazer o exercício. A gente vai fazer isso, normalmente a gente vai levantar um braço mais do que o outro, a gente vai ter mais fraqueza para levantar um braço mais do que o outro. O que seria interessante nesse exercício em específico? A gente usar um aparelho, por exemplo, como esse, que é um aparelho que vai fazer um desenvolvimento do ombro, mas aqui eu vou estar sentado, vou ter uma estabilização muito boa da minha coluna vertebral e eu vou estar me preocupando somente em fazer força para cima, tá? Fazer força para cima e descer.
Com o aparelho, eu consigo ter mais facilidade para saber se um lado meu está subindo mais do que o outro. No próprio exercício eu consigo já fazer essa compensação, porque o aparelho ele tem um guia que me facilita a fazer essa correção de uma forma muito mais precisa. Diferente de um exercício livre com o halter, tá? Então a gente tem que sempre, principalmente no começo, uma pessoa com escoliose, ela tem sempre que tentar optar por alguns aparelhos que você não fique tão livre assim, que você fique um pouco mais preso no aparelho, que isso facilita com que você tenha facilidade de poder corrigir a sua postura. Vamos lá, vou mostrar para vocês então um exercício de puxada. E isso é uma coisa que a gente vê muito na academia, a gente vê muito poucos profissionais, no caso, fazendo correções para melhorar esse movimento, né? Isso aqui é um aparelho de puxada, né? A gente vai fazer esse movimento e aqui a gente erra, muitas vezes a gente erra, né? A pessoa fazendo exercício de puxada sem fazer o devido alongamento e a devida contração. A gente vê essa pessoa só puxando aqui a barra e executando o exercício. A gente muitas vezes não consegue achar um instrutor, um profissional de educação física que esteja na sala de musculação para poder fazer esse trabalho de correção nos alunos, onde ele vai fazer, ajudar o aluno a ter uma cadência muito mais adequada no movimento. E ele vai fazer um movimento muito mais concentrado, onde ele consiga achar a contração da musculatura trabalhada ali no exercício. E também o devido alongamento, que o alongamento ele faz parte do exercício, como a fase concêntrica, onde eu concentro a musculatura e eu contraio ela, e a fase excêntrica, onde eu alongo a musculatura, que é uma coisa muito importante também, tá? Então, normalmente também a gente vê muita gente puxando a barra de forma um pouco mais torta, e muitas das vezes o aluno ele não consegue perceber que ele está puxando a barra torta. Por quê? O aluno, ele às vezes ele é torto, a postura dele está torta. Então, para ele, aquilo é certo. Só que falta muitas vezes um instrutor chegar e falar: pô, cara, a sua barra que você está puxando, ela está torta. Vamos tentar corrigir isso? Tudo bem, eu sei que minha barra está torta, mas como que eu faço para corrigir isso? Né? Então, eu vou pegar, estou aqui puxando a barra torta. Cara, sua barra está torta, corrija aí. O cara vai ficar olhando aqui para ele e vai falar assim: putz, tá bom, tá torta, o que eu vou fazer? Então, ó, para. Identifiquei lá no espelho, pô, minha barra tá torta. Então o profissional ele tem que fazer o quê? Cara, vamos fazer um trabalho de estabilidade da sua escápula. Vamos tentar jogar a sua escápula um pouquinho mais aqui pro outro lado. Vamos tentar olhar. Olha lá, beleza, minha barra aparentemente ela tá reta. Agora eu vou fazer o movimento. Na hora que eu faço o movimento, eu puxo a barra, tá torta de novo. Então como que eu faço para tentar corrigir esse movimento completo? Corrigir a barra parada, tá reta. Agora eu preciso falar para o aluno: cara, faça o exercício de uma forma lenta, para que você consiga pegar a barra desde lá de cima reta, você vir trazendo ela reta, até chegar no final do curso do movimento. E dessa forma, na hora que eu for voltar, eu vou fazendo um movimento devagar e vou me policiando para que essa barra ela esteja reta também, tá bom? Para a pessoa que às vezes tem essa postura onde ela fica muito torta, por ela fazer o exercício com a barra reta, ela vai ter uma impressão que ela está torta. Então a gente tem que identificar. Ó, alinhei a barra. Pergunta para o aluno, colhe o feedback dele. Cara, você está tendo uma fadiga muscular maior de um lado do que do outro? Aí o aluno provavelmente vai falar assim: estou. Qual que é o lado? Ah, meu lado direito. Então a gente precisa fortalecer com exercícios unilaterais essa região das costas para que a gente consiga manter o alinhamento da barra na hora que ele for fazer um exercício bilateral, que é na hora que ele vai fazer o exercício puxando os dois membros de uma vez só. Então, usar exercícios unilaterais. Como que eu vou fazer isso, Fabriel? Na puxada dá para a gente poder usar isso. Então eu vou tirar essa barra. Vou tirar essa barra aqui. E vou pegar um puxador individual. Então, vou pegar aqui um puxador individual para vocês verem. Peguei um puxador individual, coloquei aqui no ganchinho, pus aqui. Então, eu vou segurar, tá, aqui no aparelho para conseguir manter o alinhamento das minhas costas e vou pegar o lado que eu tenho um pouco mais fraco e vou começar a fazer exercícios de puxada em um membro de cada vez. Fiz a quantidade, troquei. Fiz o exercício igual também. E vou tentar sempre igualar o número de repetições.
Quando eu igualo o número de repetições, se eu tenho um lado mais fraco do que o outro, consequentemente eu vou cansar muito mais rápido do que o outro lado mais forte. Então eu já consigo identificar que aquele lado eu preciso fortalecer, não só com puxadas, mas também com remadas. Eu posso pegar o puxador individual aqui e levar ele aqui para baixo, regular o meu banco, reduzo um pouquinho a carga para manter uma qualidade de movimento e vou fazer um movimento de remada unilateral, onde eu também consigo atingir uma área das minhas costas um pouco mais diferente do que uma puxada e estou conseguindo fazer o fortalecimento daquele lado que está um pouco mais fraco também, tá? Então, a gente consegue identificar em exercícios e adaptar esses mesmos para que a gente consiga melhorar a qualidade da musculatura e resolver o problema de assimetrias musculares. Galera, então é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e deixem nos comentários sugestões daquilo que vocês querem ver nos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto. Falou!